Olá meninas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim dar uma diquinha sobre lencinhos umedecidos. Qual é o melhor para o seu bebê? Aliás, vim falar de algumas marquinhas e o que eu acho sobre os lencinhos umedecidos. Já vou pedindo desculpas para vocês porque hoje os cachorrinhos aqui estão assim uma bênção do Senhor. Estão latindo tanto que eu não consigo nem me concentrar muito, mas infelizmente é o único horário que eu consigo gravar e eles estão de caô com a minha cara. Todo dia, quando eu vou começar a gravar, eles começam a latir. Mas eu vou tentar seguir o vídeo, tá bom? Então, meninas, me perguntaram que tipo de lencinho umedecido eu achava melhor para higienização do bebê. Eu confesso que eu usava no começo a Mami Poco, Pampers e a Huggies Baby, tá? No caso, entre elas três, né, essas três marcas de lencinhos umedecidos, eu preferia mais a Huggies, porque eu achava que era um lencinho umedecido bem, a qualidade dele é muito boa, tá? E a Pampers, ela é um pouco mais fina. Eu já vi muitas pessoas falando sobre isso, que acham o lencinho da Pampers um pouquinho mais fino. E por ser mais fininho, você acaba consumindo mais, você acaba usando mais. Então a Huggies Baby, além da qualidade dele, eu acho que acaba durando mais, tá? A Mami Poco também eu usei bastante, mas tem um porém, gente, que é assim, depende muito da pessoa que usa o lencinho umedecido para estar higienizando a pele do seu bebê. Eu comecei a notar, não sei qual das duas marcas foi que aconteceu isso, né? Porque eu não me atentei a observar qual das duas marcas aconteceram isso. Mas eu percebi que conforme eu ia usando o lencinho umedecido nos meus bebês, isso aconteceu tanto com a Celina, quanto com o Vinícius e com o Mateu também, tá? Aconteceu no caso dos meus 3 filhos. Que quando eu usava o lencinho umedecido, até depois eu troquei, eu tentei usar algumas outras marcas para ver se eles iam continuar a aparecerem aquelas coisinhas neles, mas não tive muito sucesso, tá? Vou falar para vocês o que aconteceu. Eu comecei a perceber pequenas bolinhas de água, né, na região das fraldas dos meus bebês, bem pequenininhas. E com os dias, né, conforme iam passando os dias e eu ia limpando o bebê a cada troca com o lencinho umedecido, aquelas bolinhas iam aumentando de tamanho até tomar totalmente a região da fralda. É como se fossem crostinhas, umas bolinhas avermelhadas com aguinha dentro, que acaba tomando aquela região e dava a entender que era um tipo, uma espécie de uma assadura. E na verdade aquilo era uma alergia talvez ao lencinho umedecido ou às fraldas. Eu fiquei pensando, e agora? O que será que aconteceu? Será que é o lencinho umedecido que está dando essa alergia no bebê? Ou será que são as fraldas? Depois, com o tempo, eu troquei as fraldas que eu usava e percebi que o problema não estava com as fraldas, e sim com os lencinhos umedecidos. Troquei por algumas vezes, sem muito sucesso. Então, o que eu comecei a fazer? Eu, Simone, abandonei os lencinhos umedecidos, na versão original deles, né? O que eu fazia? Como eu tinha ainda um pote bem grande de lencinho umedecido, eu comecei a lavar esses lencinhos umedecidos. Como que eu fazia? Eu colocava a água ou sabonete líquido, dava uma batidinha ali, eu deixava aquele rolinho de lencinho umedecido ali dentro daquela misturinha e depois de alguns minutinhos eu dava só uma apertadinha de leve para tirar o excesso, mas não tirava totalmente o líquido, claro, né? Senão ele não ia ficar umedecido, e colocava novamente no potinho. E aí eu comecei a usar nos meus bebês para ver se ia ter alguma diferença. E eu percebi que aquelas bolinhas que estavam aparecendo na região das fraldas começaram a diminuir, tá? Então sumiram totalmente, e aí eu vi que talvez fosse o líquido do lencinho umedecido que estava causando aquelas feridinhas na região das fraldas. Aí você me pergunta, Simone, o que você fez para curar aquelas feridinhas que já estavam ali, aquelas bolinhas? Chegava, gente, às vezes até tirar um pouquinho da pele e dava a impressão que estava criando realmente uma ferida. O que eu fazia? Eu limpava, né, com um algodãozinho, com a aguinha morna para tirar o excesso ali das fezes e o excesso da urina. Limpava com vários chumacinhos de embebecidos na aguinha morna, ia tirando todo o excesso,
né? E depois que eu limpasse muito bem a região, né? Depois de ter passado o algodãozinho umidozinho com a aguinha morna, eu vinha com esse lencinho umedecido que eu batizei, né, na água com sabonete líquido, terminava de limpar, né, toda a região do bebê, vinha novamente com o chumaço de aguinha limpinha, sem sabonetinho, sem nada, somente para tirar o excesso do sabonete líquido, secava muito bem com uma fraldinha, né, uma fraldinha de pano, essas fraldinhas do bebê mesmo, secava bem bonitinho e colocava maisena, tá? Jogava um pouquinho de maisena no bumbum do bebê, que aí depois, com o tempo, tudo aquilo ia sumindo. Depois que sumiram aquelas alergias, meninas, eles nunca mais tiveram, porque eu comecei a usar o lencinho umedecido batizado, né, com essa aguinha, com o sabonetinho líquido, e nunca mais tive problemas de alergias na região das fraldas, tá bom? Então, se vocês gostaram dessa diquinha, compartilhe aí com as mamães de primeira viagem que não sabem o que fazer quando surgem essas bolinhas. E uma diquinha para estar, pelo menos, deixando o lencinho umedecido menos agressivo, digamos assim, porque a gente não sabe qual pele de bebê vai ter alergia ou não. É só usando para saber se o seu bebê vai ter alergia ou se ele não vai ter. Caso ele tenha, usa essa técnica que eu fiz, que vocês vão ver que não vai ter mais problema com a região das fraldas do seu bebê, tá bom? Então, meninas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa o joinha para ajudar na divulgação do canal. Se inscrevam no canal para acompanhar as próximas dicas e não esqueçam de ativar o sininho das notificações para toda vez que eu postar um novo vídeo, o YouTube vir avisar para vocês, tá bom? Então, agradeço novamente a todas por terem assistido esse vídeo. Fiquem todas com Deus, um beijo e até a próxima.